É a ambulância. Qual que é a diferença? Qual que é o... Vamos lá, tem o vermelho e tem mais o quê? Eu não sei, entendeu? Isso aí é o comprimento de onda, cara. Imagina que você tá parado aqui, ó. Você tá parado na... Já viu Fórmula 1, corrida. Quando o carro da Fórmula 1 vem, ele vem... Não faz esse barulho? Isso aí, a gente tem um nome na física. Isso aí a gente chama de efeito Doppler. Quando o carro está se aproximando, as ondas estão ficando, né, com uma frequência altíssima aqui. Ou seja, uma ondinha bem pertinho da outra. Quando ele está se afastando, a onda, é como se pegasse a onda e esticasse ela. Isso é efeito Doppler. Quando você estica a onda, ela em cor, agora eu pegar a onda e vou transformar ela em cor. Tá. Em cor, ela está indo para o vermelho. A cor vermelha é a cor de comprimentos de onda mais longos, mais esticados. Tá. O universo, ele não está parado. O universo está expandindo a uma grande velocidade. Então, a coisa que está muito longe, e tem uma regra, quanto mais longe está um objeto, mais rápido ele se expande. Descobriram isso. Ou seja, se eu observo algo que está, vamos pôr, 10 bilhões de anos-luz de distância, e eu olhar para ele, eu vou ver ele muito avermelhado. Porque ele não está ali parado, ele está andando para longe de mim junto com o universo, igual o carro de Fórmula 1 que passou. Então a onda está sendo esticada bastante para o vermelho. Então quando a gente olha para o universo mais distante, a gente não pode olhar com um telescópio normal. Se eu pegar o meu telescópio aqui e mirar, eu não vou ver nada. Eu preciso de um telescópio que veja justamente essa onda que foi esticada para o vermelho. Uhum. E isso no espectro a gente chama de infravermelho. Então o espectro ele tem ultravioleta de um lado, aí entra na luz visível, azul, violeta, azul, tal, amarelo, vermelho. Depois ele vai para o infravermelho e aí vai para os outros comprimentos de onda, né? Raio-X, raios gama, até ondas de rádio. Então, quanto mais longe está uma coisa, mais para o vermelho ela tá. Mais avermelhado é o objeto. Caralho, entendeu? Vocês são muito nerd. É assim que funciona. Caralho. Por isso que o James Webb, ele só funciona no infravermelho. Por quê? Porque o objetivo dele é ver o universo muito longe. Então ele não quer ver coisa que está muito perto. Ele aponta para uma coisa que está muito perto, satura o sensor dele, aparece uma bolona preta. Porque ele não serve para isso. Ele quer ver coisa muito longe. Então, quando ele vê coisa muito longe, aí fica legal. A galáxia fica bonitinha ali. Porque ela está esticada para o vermelho o mesmo tanto que o James Webb foi programado aqui para ver. Entendi. Caralho. Tá, vamos lá. A gente já consegue... A gente consegue imaginar... levando em consideração que o Big Bang é real e não foi Deus que criou aqui o caralho, a gente consegue imaginar para que lado tá o ponto do Big Bang? Responde aí, Roberto. Essa aí é outra pergunta muito maneira que todo mundo faz. O Zuckerberg falou assim, essa é a pergunta que assim, fala, tá em todo lugar e ao mesmo tempo tá em lugar nenhum. Porque você imagina mais ou menos que assim, era um ponto que tá que começou a se expandir. Então, onde a gente tá, foi o Big Bang. E aí, qualquer lugar que a gente olha, aconteceu o Big Bang. Então, assim, ele tá em todo lugar e ao mesmo tempo ele tá em lugar nenhum, esse ponto. E isso é curioso. Inclusive, é uma das coisas interessantes da astronomia, que se você pegar um telescópio... Isso me parece uma desculpa de quem não sabe onde tá a porra do ponto, né? Não, porque assim, quando a gente fala de espaço-tempo, o espaço-tempo ele foi criado no momento do Big Bang. Então, a gente está ocupando um ponto no espaço-tempo. A gente está em um determinado tempo e a gente está em um ponto espacial também. E esse ponto foi originado, assim, na hora que o Big Bang se originou, esse espaço-tempo se originou junto. Então, a gente não tem como falar de um ponto do Big Bang, porque todo o espaço-tempo foi criado junto com ele. Tá. Porque assim, ó, na cabeça de um cara como eu, assim, tinha quando alguém fala pra mim de Big Bang, tinha um negocinho e ele fez assim, puf. E aí quando ele fez puf, assim, sabe? Eu posso estar aqui, ou aqui, sei lá. Ele faz assim, puf. Mas não é essa a ideia? A ideia é análoga a isso, só que tem que pensar que o espaço-tempo foi criado nesse momento. Antes não tinha espaço-tempo. Então, assim, por mais que a gente esteja aqui... Onde que estava esse pontinho que fez o puff? Dentro desse pontinho menor aqui que explodiu. Sei lá, ele fez assim, ó. Aí essa craquinha aqui, ó, foi parar aqui. Não, é minha cabeça de burrão, tá? Assim, não, mas é assim que o pessoal pensa mesmo. A analogia seria assim mesmo. É porque, cara, vocês têm uma...
vocês estudaram essa parada de um jeito que, porra, as pessoas não estão acostumadas nem a pensar nesse tamanho. Porque, assim, cara... É porque é muita abstração que você tem que fazer. Muita pontinha, né? E o negócio do Big Bang é assim, toda vez que a gente analisa isso, a gente está no centro do universo. Tá. Então, se a gente morasse em Andrômeda, por exemplo, lá seria o centro. A gente mora aqui é o centro. Se a gente morasse lá na M87, lá seria o centro. Tá. Entendeu? Porque não existia nada. Nem espaço, nem tempo, nem nada. Quando aconteceu o Big Bang, tudo isso foi criado ao mesmo tempo. Esse é o grande problema das representações, né? Sim. Porque se a gente não consegue representar, porque ou eu represento num 2D ou num 3D. Mas não é isso, cara. Tem algo a mais ali, entendeu? E aí cai nisso que você falou, que é uma coisa normal. Tanto que o pessoal sempre pergunta, pra onde que eu olho pra ver o Big Bang, né? Eu tenho que olhar pra lá, pra cá. Então a referência é sempre onde a gente tá. Isso. Essa a partir daqui que a gente observa tudo. Exatamente. E a partir daqui, quando a gente observa essas outras coisas, elas estão sempre indo pra mais distante da gente. Sim. Isso aí. Porra, caralho, que E interessante. acelerado ainda. Descobriram que é acelerado. Quanto mais longe, mais rápido ela vai. Tanto Pra mim, o mais interessante Isso. Sim. dá a ideia que a gente é o centro do universo mesmo. Vai ver que foi Deus que criou mesmo. E começou por aqui. Inclusive, a gente sabe a idade do universo com uma certa precisão, por causa que a gente sabe exatamente a taxa de expansão do universo. E aí, quando você faz o oposto, né? Por exemplo, se você tem a aceleração e a velocidade de um carro, se você consegue calcular onde ele estava... Você rebobina a fita. Você rebobina a fita. E a gente consegue fazer isso para o próprio universo. Então, em algum momento, ele estava em um ponto e a gente sabe o quanto tempo atrás foi esse ponto. Tá. E aí a gente tem uma certa precisão, tanto que acho que em 2019, 2020, teve um congresso que vários experimentos que calculam essa taxa de expansão, que tem várias formas de calcular. Por supernova, por cefeidas, tipo de estrela chamada cefeidas. Tem vários tipos. E todas elas chegam a uma conclusão semelhante. E todas Não, elas... aí chega é que tá. chega entre 68 e 72. Aí tá com um problema atualmente. Existe um negócio que o pessoal chama de crise cosmológica. Crise cosmológica, Porque é justamente isso. A gente mede de várias maneiras. Era para dar o mesmo resultado. Mas dá um resultado que é maior do que a incerteza. E isso tá bugando a cabeça de todo mundo, cara. Porque pode ser que tá alguma coisa... Ou a gente tá cometendo um erro toda hora, um erro sistemático. A gente sempre comete o mesmo erro quando vai fazer isso. Ou o nosso modelo, para entender isso, tá faltando alguma coisa, entendeu? Sim. Então, tem uma questão, o pessoal hoje chama de crise cosmológica. Cara, isso é tudo muito interessante mesmo, assim, eu acho que seria um bagulho que eu gostaria de pesquisar e tal, porque é curiosidade pura, né? No fim das contas, assim, pelo que vocês estão falando aqui, isso que vocês manjam pra caralho, no fim das contas a gente não manja nada do bagulho, né? A gente imagina umas paradas aí, né? Mas, tipo... Isso é muito louco, porque no fim das contas, assim, a tua vida e a vida do Sérgio também, toda hora descobre uma parada, toda hora... Não, tá num momento legal, né, Roberto? Assim, tá num momento muito legal. A gente fala que até é a Era de Ouro, né? A segunda Era de Ouro, porque teve uma primeira lá no século passado, teve um grande avanço dentro da astronomia e da física, né? Tanto que foi criada a mecânica quântica, foi a era dos buracos negros da parte teórica, né? Toda que a gente sabe de teoria dos buracos negros foi na primeira era de ouro da astronomia. Chegou-se a ideia de buraco negro com continha? Foi continha. Foi assim, continha. por conta. O Einstein deduziu ali e não foi só ele, né? Teve uma galera que estava fazendo essas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Eles estavam fazendo essas contas para quê? Por causa do seguinte, cara. Eles imaginavam assim... O Sol é uma estrela. Uhum. O Sol está fundindo hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio transformam num átomo de hélio e assim vai. Depois do hélio ele vai para outro elemento e tal. Isso porque o Sol tem um tamanho, tem uma massa. Aí eles falaram assim, pô, e se eu tiver uma estrela 2 vezes maior que o Sol? Como que vai ser a vida dela? Aí eles fizeram a conta lá, legal, vai acontecer isso. E se for 3? E se for 4? E se for 5? Foram fazendo. Quando eles chegaram a um determinado número ali, 8, 10 e tal, eles falaram, cara, aqui acontece alguma coisa estranha. Aqui, a estrela não segue a mesma vida que o Sol segue. Aí ela acontece o quê? Ela explode no que a gente chama de supernova.
que é uma explosão de supernova. Então tem uma estrela grandona Isso. vai dar merda. É, uma estrela com 8 vezes a massa do Sol, quando ela vai queimando todos os elementos, ela vai queimando tudo. Pega a tabela periódica, ela vai fazendo toda a sequência. Chega no último, é o ferro. O último elemento que ela vai queimar é o ferro. Queimou o ferro, ela não consegue mais ficar estável, que a gente chama. E aí o que acontece? A supernova é uma implosão. Primeiro ela cai em cima dela mesmo e depois ela explode. Isso é uma supernova. E aí explodiu. Só que eles descobriram ainda, tudo fazendo conta, que a supernova não era o fim ainda. Porque depois que a supernova explodia, ainda sobrava um caroço da estrela ali. E aí pegaram esse caroço e começaram. E se esse caroço for uma vez maior que o Sol, 2 vezes mais massivo, né, que a gente fala em massa, 3 vezes, 4, aí começaram a fazer conta. E eles descobriram que se esse caroço ele for 3 vezes mais pesado, mais massivo que o Sol, ele acontece um buraco negro, entendeu? Ou seja, a massa dele cai para dentro dele mesmo e a força, a velocidade de escape de alguma coisa ali é maior que a velocidade da luz. Então eu não consigo ver. E foi assim que deram o nome de buraco negro. Tanto que o nome original era Estrela Negra. Era uma estrela que não emitia luz porque ela caiu sobre ela mesma e ficou ali e tal. Depois... E se ela tiver menos massa do que o que precisa para virar um buraco negro? Aí ela vira um outro objeto na astronomia que a gente chama de estrela de nêutrons. Ela vira uma estrelinha toda cheia, só nêutrons nela, e aí ela emite muita radiação, é altamente magnetizada e tal. Essa a gente consegue ver, algumas, né, pelo menos. E aí, então, se tiver menos ainda, é a anã branca, né? Isso. E aí, se for uma igual ao Sol, por exemplo, o Sol não vai virar supernova nem nada disso. O Sol vai virar uma anã branca. Ele vai virar um negocinho e vai meio que apagar. Ele vai emitir uma radiação remanescente, que a gente fala. Até o dia que ele vira uma anã negra, né? Que tem essa teoria também, né? E aí é assim. Então, essas coisas surgiram dos caras fazendo conta para tentar entender como que ia ser o final de vida de um objeto astronômico. E é até curiosa a história dessas contas, porque o cara que chegou no resultado desse colapso que o Sérgio falou, ele estava no fronte da Primeira Guerra Mundial. E ele estava ali estudando, era um físico, ele era um soldado na Primeira Guerra Mundial, e ele estava estudando essas equações de Einstein e fazendo essas contas, e aí ele mandou o resultado para Einstein, e o Einstein ficou surpreso, tem as cartas que eles trocaram, né? E o Einstein mesmo não acreditava, nenhum dos dois acreditava que esse objeto seria possível. Eles achavam que era só uma curiosidade teórica e acabou. E tanto que ambos morreram achando que esses objetos não existiam. O buraco negro. O buraco negro não existia. Tanto o Einstein quanto o Schwarzschild morreram achando que era só uma curiosidade matemática e nunca ia encontrar um objeto desse no universo. Mas aí agora a gente tem uma foto para mostrar que eles existem. Esse Schwarzschild é o que dá o nome do horizonte de eventos. O nome, vamos dizer, técnico dele é raio de Schwarzschild, que é esse cara aí que fez essa contaiada toda.